completamente a minha vida aí lá nos 30, 31 anos, em questão de um ano e meio, minha vida virou de cabeça para baixo diversas vezes e fui eu que provoquei isso. Inclusive, do último vídeo pra cá que eu postei, a minha vida mudou do avesso de novo. E essa eu vou até mostrar ao vivo pra vocês aqui. E tiveram muitas coisas que aconteceram, vou contar aqui pra vocês. E também muitos aprendizados. Principalmente pra você que tá aí se sentindo que você não tá vivendo o que você gostaria de viver, mas você ainda não sabe o que fazer, como agir. Então, talvez esse vídeo venha pra te ajudar a dar uma orientação, um esclarecimento, talvez da minha experiência você possa também pegar alguma coisa pra você aí. Se você tem interesse nisso, em saber essa história, já pega um café aí, uma água, alguma coisa e vamos papear. Que foram muitas coisas, foram muitas reviravoltas, gente. Nossa, até se eu falasse que ia acontecer, eu acho que eu acreditaria sim. Vamos lá. Então, eu tava com 30 anos, na metade do ano passado, eu tava me sentindo muito mal, eu tava me sentindo muito sozinha, mesmo tendo pessoas à minha volta, de certa forma. Eu não tava gostando da minha vida do jeito que eu tava levando, eu tava incomodada com o meu trabalho, eu tava incomodada com os meus relacionamentos, eu tava incomodada com a minha vida profissional, porque tudo que eu tentava fazer não tava dando certo. Tentei muita coisa, eu tentei tudo, e olha quando eu falo que eu tentei todas as possibilidades. E tudo deu errado, tudo deu muito errado. Não assim, não tão muito, mas deu errado. E daí eu tava ali pensando, putz, que, né? Aqui recém 30 feitos e não tô conseguindo sair do lugar. Tô me sentindo mal, tô me sentindo triste, tô me sentindo sozinha. O que eu vou fazer com isso, né? Pensei várias coisas que eu poderia fazer. Dentro da minha religião, digamos assim, né? Não vou falar qual é, ninguém vai adivinhar também. Eu parei pra pensar o que tava acontecendo na minha vida e o que eu queria fazer de diferente, assim, né? Eu não sabia ainda onde eu queria chegar, porque tudo que eu queria não tinha dado certo, não estava acontecendo, as coisas não estavam fluindo, as coisas não estavam dando certo, então eu já não sabia mais nem o que eu queria pra mim. Porque o que eu queria não estava dando certo e eu tinha tentado muito. Nem dá pra falar assim, você não tentou? Tentei. E aí eu fiz algumas perguntas pra mim, né? Assim, dentro ali das minhas práticas meditativas, né? Uma coisa que eu perguntei, o que eu preciso fazer pra ter uma vida mais alinhada com o meu verdadeiro eu, com a minha verdadeira essência? O que eu preciso fazer? Outra coisa, o que eu preciso enxergar que eu talvez não esteja enxergando à minha volta ou eu não esteja querendo ver? Tem coisas que a gente não quer ver, que tá ali dando vários sinais e a gente finge que não tá vendo porque é doloroso, porque a gente traz sentimentos assim, de certa forma, ruins. E a outra pergunta que eu fiz é, o que eu preciso fazer para viver o extraordinário? O que eu ainda nem sei que eu gosto de fazer, porque a gente às vezes quer fazer as coisas e a gente nem sabe ainda tudo que a gente gosta de fazer, tudo que a gente tem de talento. A gente só aprende experienciando, né? A gente só descobre fazendo as coisas, se colocando em movimento. Então eu queria assim uma direção para isso, para onde que eu deveria me movimentar, o que eu deveria enxergar, o que eu deveria fazer, para onde que eu deveria ir para começar a construir a vida que eu queria construir para mim, que eu já não sabia mais nem o que, mas eu queria uma vida alinhada com o meu verdadeiro eu, que eu tinha algumas, não são regras, mas alguns aspectos que eu gostaria muito que funcionassem. Dito isso, né, pensado nisso, feito ali, né, minhas práticas, foram me vindo ideias que eu nem sei de onde que veio, porque foram ideias que eu nunca tive na minha vida. Eu sempre quis ser uma pessoa empreendedora, eu sempre quis ter meus próprios negócios e quando eu era adolescente, meu sonho era ser estilista. Meu sonho era
fazer roupa de um jeito tudo diferente lá, que eu nem vou contar aqui. E daí eu fiz faculdade de administração, mas eu não concluí porque eu achei o ensino da faculdade muito ruim. Eu achava que não ensinava o que eu tava precisando aprender. E eu acabei indo montar uma loja pra mim e aprender por conta própria. E isso é outra história também que eu nem vou contar aqui. E essa loja deu certo, eu tive ela até o ano da pandemia, então é outra história. E depois dela eu nunca mais consegui replicar o sucesso que aquela foi. Então isso era uma coisa que eu tentava e não estava dando certo. E nunca pensei em ser mais nada além disso, porque eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de ter um negócio, pensar assim, eu tenho uma loja, eu tenho alguma coisa e tal, não sei o quê. Sempre foi o que eu gostei de fazer. Só que do nada começou a me vir a ideia de fazer psicologia, do nada. Isso era julho do ano passado. E daí eu comecei a pesquisar, até aqui no YouTube, inclusive, por isso que até eu gravei o vídeo falando como que foi a faculdade, porque eu vi vídeos também sobre isso e me ajudaram também a tomar essa decisão. E conversei com algumas amigas minhas que se formaram também psicóloga, com clientes também da loja da minha mãe, e elas deram algumas dicas e tal. Contaram a experiência dela e eu falei, vou fazer psicologia. Em questão de um mês eu tive a ideia, um mês eu fui na faculdade aqui da minha cidade ver como que era. Fiz minhas finanças, vi que ia estar meio que apertado de fazer a faculdade, mas falei assim, não, eu preciso investir em alguma coisa pra mim, que seja alguma coisa que eu possa trabalhar no futuro, ou de forma autônoma, ou de forma CLT, se possível, se eu precisar. Queria isso, entendeu? Então eu falei assim, tem como eu pagar já a faculdade inteira de uma vez? Eu tenho dinheiro pra isso? Porque eu não faço uma dívida sem ter dinheiro pra pagar ela inteira. Fiz os cálculos ali, vi que apertado teria, né? Se nada desse errado. Então fui lá, fiz provinha, consegui algum desconto, já deu uma ajuda e tudo mais. E que nem eu falei no outro vídeo, né? Acabou que quando eu entrei na faculdade, eu descobri que se eu mandasse o histórico da outra faculdade que eu fiz, mesmo sem ter terminado, eu conseguiria eliminar a matéria nessas. E deram descontos muito bons. Não só eliminou a matéria, como ainda deu uns descontos muito, assim, absurdos. Então, eu fiquei chocada, porque mais ainda eu senti que estava seguindo o fluxo certo, o caminho certo. Porque, além de entrar a fazer a faculdade e ter esse passo, esse movimento de ousadia, né? Eu ainda fui lá e comecei a receber desconto. Começou a ficar muito... Eu falei assim, gente, é um presente assinar com o caminho certo, né? E entrei a fazer essa faculdade. Nessa faculdade, né, pra encurtar a história, fazendo a faculdade de psicologia, eu tinha uma ideia no começo. Ainda não sei no que eu vou estar trabalhando, no que eu vou fazer na minha vida com isso. Eu tô agora no 3º semestre, que é o 4º. Tem vídeos aqui da faculdade também, se vocês quiserem ver. E eu esperava uma coisa e veio outra coisa que eu não esperava, mas que é incrível. Por isso que a minha pergunta foi, né? O que eu posso viver de extraordinário que eu ainda nem sei o que eu quero? Eu nem imaginava que eu queria psicologia. Nem imaginava assim, eu imaginava que ia ser um pouco legal, mas não imaginava que ia ser tão incrível, que eu ia aprender tantas coisas diferentes sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o nosso comportamento. E isso que eu aprendi na faculdade começou a impactar na minha vida também. Porque daí eu comecei a ver situações na minha vida que aconteciam que eu achava que era questão de você dar mais uma chance, questão de você fazer diferente, questão de você tentar. E eu vi que não. Que às vezes não dependia só de mim, dependia também das outras pessoas à minha volta e que não tinha o que eu fazer. E isso me levou a tomar outras atitudes também dentro da minha vida. Não me senti mais sozinha, porque, por incrível que pareça, eu entrei na faculdade, já estava acontecendo, né? Eu entrei na metade do 1º ano. E ali eu comecei a fazer amizade, eu entrei muito com a cabeça aberta pra isso. E meu grupo hoje tem 13 pessoas. Só assim, meu grupo, fora o resto da sala, que eu também tenho amizade. E a gente sempre combina de sair, a gente sempre combina alguma coisinha, nem que seja um café, alguma coisa. Então, se eu tava me sentindo sozinha, eu não me sinto mais. Inclusive, esse ano, né, agora de 2025, foi o ano que eu mais saí na minha vida, foi o ano que eu mais fui pra festa na minha vida. Eu acho que nem quando eu era adolescente já saí do tanto assim, gente. Muito bom. Tô amando. Inclusive, se aparecer mais, eu também quero. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, que agora eu, na casa dos 30, eu estou com mais energia do que quando eu tinha 20. Porque quando eu tinha 20 eu não sabia o que eu queria fazer, tava muito perdido. Não que agora eu saiba muito, né? Mas...
Mas agora, tipo assim, eu me sinto mais direcionada, com mais experiência, com mais atitude também. Tem coisas que eu aceito, tem coisas que eu já não aceito mais. Então, consigo direcionar melhor minha energia pra isso. Me sinto mais empoderada, né? Então, uma coisa que eu nem esperava, né? Porque todo mundo fala assim, cheguei nos 30, agora sou uma senhora idosa. Eu não. Eu estou com energia assim, no auge. Eu sinto que eu estou vivendo o auge da minha vida agora. Imagino que vai ter outros auges em outros momentos, mas eu sinto que agora é um auge, entendeu? O córtex pré-frontal está formado, né? Então são várias as coisas aí acontecendo. Bom, além disso, nem eu disse, né? Comecei a ver coisas na faculdade, já não me sentia mais sozinha porque eu fiz muitas amizades, sempre as pessoas chamando pra sair. Através também das amigas da faculdade, fiquei sabendo de algumas coisas pra fazer aí muito interessantes que foram maravilhosas pra mim. Eu não tinha esse cabelo verde, eu pintei esse cabelo de verde, agora ele tá bem mais pouquinho, né? Porque ele tava bem até a raiz. Porque eu fui no show da Lady Gaga em Copacabana. Uma amiga minha da faculdade disse que ia ter o show. Antes, se eu tivesse na faculdade, eu ia ver assim, tem show da Lady Gaga, eu ia ver na TV, ia ver na internet, eu falava assim, tá, como que chega lá, como que faz, como que eu vou sozinha no Rio de Janeiro, que a gente que é aqui do interior de São Paulo, a gente é tudo assim, né, tem medo. E eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Nunca que eu ia, porque da onde que eu ia tirar da minha cabeça eu ir sozinha até o Rio de Janeiro ver o show da Lady Gaga? Nunca que eu ia. Só que daí na faculdade essa minha amiga disse de uma empresa de ônibus que faz transporte, que era super seguro. Fui lá, pesquisei, realmente vi que eles faziam muito. E eu comprei e fui sozinha. Falei assim, vou sozinha pro Rio de Janeiro. Eu nem contei pra muitas pessoas porque para as pessoas não ficarem falando que ia acontecer coisas ruins, né? Fui preparada para acontecer coisas ruins, levei uma doleira, botei dinheiro até no meu pé, na minha meia, uns R$50 para emergências. Não foi nada necessário, porque a viagem foi incrível. Só tinha pessoas incríveis no caminho inteiro. Quando eu tava no ônibus, eu entrei e não tinha ninguém do meu lado. Mas eu pensei, talvez lote, né? Aí eu fiquei pensando assim, que delícia, né? Eu vou fazer a viagem inteira com espaço aqui pra mim, né? Depois eu pensei assim, não, eu espero que se alguém for sentar aqui do meu lado, eu espero que seja uma pessoa muito legal, muito divertida, e que a gente se divirta muito, que a gente, né, que seja uma pessoa incrível. E realmente sentou um mocinho do meu lado, e a gente começou a conversar. Eu falei que eu tava indo sozinha, ele falou, nossa, não acredito que você tá indo sozinha, não, você não vai ficar sozinha, você vai comigo e com minha amiga. Ele estava com uma amiga que estava sentada em outro lugar, e essa amiga também fez amizade com uma outra menina que é sozinha. E no fim a gente se juntou, a gente juntou com mais um pai e uma filha também, a gente ficou ali juntos, e daí a gente fez tudo, né? Porque tinha que pegar metrô até chegar na praia, tudo mais. E a gente acabou ficando juntos. E por causa da menina que sentou lá na frente, a gente pegou a grade, porque ela queria grade a todo custo. A gente pegou a grade do show na ala dos pobres ali, né? Não na ala das blogueiras convidadas, né? E por causa dessas pessoas, eu vi a Lady Gaga desse tamanho, mas eu vi, entendeu? E para esse evento canônico, eu falei assim, era sempre meu sonho, desde adolescente, pintar meu cabelo. E não dava, não tinha muito produto bom naquela época, né, também. O cabelo ficava muito bagaçado e era difícil de achar tinta fantasia, assim. E era difícil e era caro, né, que eu lembro que eu comprei uma vez, eu nem pintei, porque eu falei, de onde que eu vou arranjar isso de novo, né? Aí eu resolvi pintar. Pintei de turquesa, que é a minha cor favorita, inclusive do clipe You and I da Lady Gaga, que eu sou apaixonada naquele cabelo desde que ela lançou. E foi uma experiência incrível, gente, todo mundo à minha volta no show, a gente chegou cedíssimo até a noite. Eu faço um outro vídeo depois, se vocês quiserem, contando do show. Todo mundo foi muito legal, eu não me senti insegura em momento algum lá. Foi muito gostoso, foi muito incrível. Lógico que a gente não dá bobeira também, que a gente não é trouxa, né? Mas foi incrível, foi uma experiência, assim, canônica na minha vida. Foi tipo assim, nossa... A Lady Gaga é a minha artista favorita, tipo assim, minha cantora favorita de todas, desde que ela lançou Just Dance. Então, eu ir no Rio de Janeiro pra assistir ela com cabelo verde, sozinha, e assistir da grade, e de graça, porque o show foi de graça, né? Eu gastei com transporte, mas o show foi de graça. Pra mim foi incrível. E a energia daquele show, o povo com aqueles leques lá, plá, todo mundo cantando ao mesmo tempo. Eu cantei igual...
Nem sei. Sei que eu gritei bem muito. Foi incrível, tipo assim, eu voltei assim, renovadíssima, falando, gente, eu fui sozinha pro Rio de Janeiro. Pra onde mais que dá pra eu ir? O que dá mais pra eu fazer? E olha quanta gente incrível que tem na face da terra pra gente conhecer. Quanta experiência incrível que tem pra gente fazer e não precisa gastar um horror, sabe assim? Então isso fez assim na minha cabeça, tipo assim, eu quero viver tudo, eu quero fazer tudo, eu quero ir pra tudo quanto é canto, eu quero viver coisas incríveis. Que foi o que eu comecei a fazer. E a partir disso, eu comecei a ficar muito incomodada com as coisas que já não estavam assim. Sabe quando tem coisas que não estão ruins, mas também não estão tão boas? E daí começa a ficar mais ruim do que bom? Só que você vai aceitando, porque são doses homeopáticas. Aí você fica assim, ai não, vou tentar só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje. Aí começou a ficar inaceitável pra mim, porque minha régua estava começando a subir. Agora já tinha mais amigas, eu já tava não me sentindo mais tão sozinha. Eu tava vivendo coisas diferentes. E daí foi que eu comecei de forma ali, né, que até eu ficar assustada, eu acabei encerrando o meu relacionamento de 14 anos. Então, na hora ali, até eu tomar a decisão, eu já vinha sofrendo, né, até eu tomar a decisão, mas na semana que eu tomei a decisão, eu dei uma sofrida, só que depois que eu fiz também, gente do céu. Sabe assim? Nossa, que leveza. E tenha sido assim desde então. Tipo, tenho me sentido tão leve, tão leve, tão leve, tão leve. Tudo que eu tava sentindo de pesado, de ruim, de agarrado no lugar, de não conseguir sair, de difícil, de aquela ânsia, sabe, assim, dentro da gente, assim, nossa, saiu tudo de mim. Eu me senti muito mais leve. Não tem nem o porquê eu falar os porquês aqui, não faz sentido nenhum, mas tipo, eu ter conseguido tomar essa atitude que eu já tava tentando, já tinha muito tempo, eu não conseguia por besteira, só que se eu não tivesse feito todo esse background, eu não teria conseguido fazer essa atitude, sabe? Eu precisei vivenciar tudo isso, eu precisei entrar na faculdade e ver essas coisas que eu não tava vendo, pra conseguir tomar essa atitude com mais embasamento, sabe, assim, com mais segurança. Então tinha que ser dessa forma, não tinha outra forma pra ser. Também não fico nem pensando se tinha outra forma pra ser ou não. Sei que a partir daí eu me senti muito mais leve, sobrou de certa forma, não muito mais tempo, mas um pouco mais de tempo pra eu pensar em mim, pelo menos. E com isso eu comecei a mudar tudo, porque daí eu falei assim, gente, agora eu vou fazer tudo diferente. Porque eu já estava fazendo, né? Mas agora eu ia fazer mais. Então, uma coisa que eu fiquei muito pensando assim, se uma coisa não tiver boa, mas também não tiver tão ruim assim, e você vai empurrando, não vai empurrando. Não aceite coisas que não estejam muito boas pra você. Se não tiver... Tá dando pra entender? Tipo assim, se não tá tão bom, mas também não tá tão ruim, mesmo assim não aceita. Tenta ver o que dá pra fazer pra melhorar. Se não der, minha filha, vá pra outra coisa. Porque tem coisas muito melhores aí acontecendo enquanto você tá aceitando pouco. Agora, meu lema de vida é não vou aceitar mais pouco. Eu só quero viver o extraordinário. Queria escrever aqui, extraordinário, mas vai dar trabalho. Só vou viver o extraordinário. Então, assim, já é Frida Kahlo que falava, não te demores onde você não é amada, alguma coisa assim, não sei. Não lembro agora. Mas é isso, tipo, se você não tá se sentindo satisfeita, aí tá 50%, já não aceita. Viva do 80 pra cima, entendeu? Esse é o meu lema de agora em diante, não vou aceitar as coisas mais ou menos ruim. Já vou tacar ali um boom, que eu quero terreno novo pra fazer diferente. Não vou mais aceitar coisas mais ou menos. Que mais? Eu até fiz anotação, porque... Gente, eu vivi muita coisa nesse um ano. Misericórdia, foi 1 ano e meio, né? Outra coisa também que eu fiz de diferente é que eu queria muito voltar a vender online. Foi um dos empregos meus que eu mais gostei na minha vida. E era meu sonho, era o que eu já tava tentando, né? Até ali antes de decidir entrar na faculdade. E não tinha dado certo de jeito nenhum. Começou a dar certo, mas depois, né, deu muito errado. E
Aí começou a pesar, né, a parcela da faculdade. O que eu estava ganhando não estava sendo suficiente. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar mais. Nem que seja uma renda extra. E daí eu resolvi fazer uma loja no Shopee. Primeiro eu resolvi fazer pra minha mãe, porque ela já tem uma empresa. Eu falei, bom, vou pôr alguns itens dela aqui nesse site e vou ver o que dá. Quando eu tive minha empresa em 2020, eu cheguei a vender no Shopee, mas eu fiz só um pedido. 2020, Shopee era só coisa da China, não tinha quase coisas do Brasil. Então eu vendi baratinho e eu lembro que não tinha quase que nem taxa também. Então praticamente o que eu vendi eu ganhei. Mas logo eu encerrei minha empresa, então nem comprar direito eu não comprava. Quando comprava era uma coisinha ou outra da China mesmo. Então, esse ano pra agora tava muito diferente, né? Que hoje em dia só tem coisa brasileira praticamente. E comecei a colocar umas coisas dela lá, vi que tinha que pôr muito barato, daí o lucro não era tanto, a gente acabava trabalhando muito pra ganhar pouco. Mas eu fui ali pegando experiência, né? Vendo como que funcionava a plataforma, o que dava pra fazer, quais eram as possibilidades e tudo mais. Isso foi, acredito que fevereiro. Em abril eu resolvi abrir pra mim também um Shopee. E eu tive ideia de alguns produtos, fui lá e coloquei, né? Eu testei vários produtos. Aí eu coloquei, vendeu bem, só que muito barato, então eu vendi, ganhei assim, trabalhei muito pra ganhar pouco. Aí, por incrível que pareça, tentei minha loja online de novo, que eu tinha tentado exatamente a mesma coisa um ano atrás. E um ano atrás eu comecei a vender, só que daí do nada não vendeu mais nada, e daí eu só perdi dinheiro e fiquei meio que no negativo. Aí nesse ano eu tentei de novo a mesma coisa, eu tentei outras coisas. E lá no Bololô eu coloquei o que eu tinha feito no ano passado, né? E por incrível que pareça, as coisas novas que eu tinha tentado, nenhuma deu certo. E a do ano passado deu muito certo e começou a vender muito. Aí do nada eu comecei a vender um monte. Só que era um produto que me dava muito trabalho de fabricar, nem tanto a fabricação, um pouco porque era personalizado, mas dava trabalho na parte da embalagem, né, que tinha que embalar muito bem porque quebrava. Se chegasse quebrado, o que acontecia assim, 3 a cada 100 pedidos chegavam quebrado, eu pagava tudo do meu bolso, tanto o produto quanto o frete. Ainda assim dava lucro, só que estava muito cansativo porque era uma coisa muito trabalhosa de ser feita. E juntava com faculdade que eu tava fazendo, ficou uma coisa muito desgastante. Mas começou a dar certo, comecei a ganhar dinheiro, já comecei a ficar muito feliz. Até que em setembro eu tava vendendo muito bem, nossa, tava vendendo muito e gastando super pouco com anúncio no meu site. O meu Shopee tava mortinho. E tava vendendo assim, tipo, sei lá, tipo coisa de 2.000 a cada 4 dias. Aí do nada meu site saiu do ar, o sistema de pagamento saiu do ar, saiu tudo do ar. E depois disso meus anúncios não venderam mais nada, nada. Os 2.000 que eu tinha ganho nos 4 primeiros dias do mês, eu gastei no restante do mês fazendo propaganda, tentando fazer de formas diferentes e não vendeu mais nada. Nada. Assim, tipo, vendeu praticamente 0 a 0, ainda fiquei no prejuízo. E eu tava lá só com 100 reais pra sacar no Shopee de algumas coisinhas que eu tinha vendido. E pensando, mano, me lasquei, né? Porque daí eu já tinha largado, já tinha saído de trabalhar com a minha mãe, porque não tinha como eu trabalhar com ela, fazer minhas vendas e ainda fazer faculdade. Daí eu já tinha vindo aqui pra casa pra trabalhar de casa. Já tinha, né, queimado pontos. Aí deu tudo errado, né? Porque daí eu comecei a gastar pra trabalhar, não tava saindo venda, tava dando tudo errado. Eu só tinha mais 100 reais pra pagar, pra sacar do Shopee, conta chegando. E uma amiga minha da faculdade me ofereceu uma vaga de emprego pra trabalhar home office, que era um salário, assim, era meio período, então não era um salário muito grande, nem tinha que ter muita experiência, então não tinha por que ter um salário grande. E era um trabalho super legal. Só que se eu aceitasse, eu ainda assim não ia conseguir pagar minhas contas, não ia ser o suficiente para pagar minhas contas. Então eu falei assim, nossa, eu vou ser muito lascada de falar não para uma vaga dessa, sendo que eu só tenho mais 100 reais para sacar e tudo dando errado. Mas aí é o que eu sempre falo, eu nunca sei qual é ainda estou aprendendo isso na vida.
Qual é o limite? A linha tênue entre você continuar tentando e faltou só isso aqui pra dar certo, ou a linha tênue de você continuar tentando e você ser trouxa porque você já tá dando murro em ponta de faca. Ainda não aprendi a diferença. Sei que eu decidi, falei pra ela que não ia dar, que eu ia tentar mais uma vez as minhas coisas, que alguma coisa ia dar certo, eu ia fazer dar certo, porque eu nunca fui de ficar parada esperando acontecer. Eu sempre tentei N coisas até que alguma desse certo. E daí eu tive a ideia de fazer um produto, lancei lá no Shopee, saiu uma venda, aí passou uns 4, 5 dias, saiu outra, aí no outro dia saiu 4 vendas, aí quando foi um dia saiu tipo assim 20 vendas, eu fiquei assim, nunca tinha visto isso acontecer. Daí comecei a tacar anúncio também, porque pra mim, o jeito que eu faço anúncio no Shopee é muito lucrativo. Tava saindo tipo coisa de R$1, R$2 pra ter uma venda. Pra mim, isso, pra quem trabalha com Facebook Ads, você sabe que isso é uma coisa incrível, né? Lógico que tem as taxas do Shopee ali também, mas também o e-commerce também tem outras taxas. Sei que começou a vender muito. Só que era um produto de épocas, assim. Então eu sabia que em um momento eu ia ter que parar de vender. Mas enquanto eu não parei, eu vendi muito. Logo que acabou esse produto, eu já fui criando o próximo, da próxima época, só que tava meio longe, então saiu umas vendas, mas pouca coisa. Só que eu já tinha ganho um dinheiro que eu já tava assim, felicíssima. E daí até que é isso que é a segunda reviravolta, terceira, quarta, quinta reviravolta que já deu na minha vida esse ano, que eu vou mostrar ao vivo aqui pra vocês, que esse outro produto que eu criei também vendeu um monte. Já nem tô fazendo anúncio mais, porque o que tá entrando orgânico, eu já tô assim no meu limite. Tem 3 semanas que eu tô trabalhando, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Eu tive até que faltar 2 dias na minha faculdade, fiquei super triste, pra dar conta dos pedidos. Fiquei super triste assim, de perder a aula, né? Não tô triste de ganhar dinheiro, porque era meu sonho trabalhar online de novo, de forma alguma. Não estou reclamando, pelo amor de Deus. Aí eu vou até mostrar pra vocês lá no meu gerenciador, pra vocês verem. Olha só, gente. A última reviravolta do último vídeo, ó. Hoje é dia 21/11/2025. Acabei de atualizar aqui minha página. Tá, é propaganda. Ó, é 12:30. Preciso fazer almoço, inclusive. Já vendi 11 pedidos, eu tô com 80 aqui pra fazer, que eu estou fabricando ainda. Hoje entrou 11, isso aqui é Shopee, tá? Eu tenho também no TikTok, no TikTok eu tenho 2 pra fazer. Deixa eu ver aqui embaixo, porque ali às vezes não atualiza, ó, tem 12 pra hoje. Agora eu vou... Não tem como eu mostrar um mês sem eu mostrar o ganho, né? Eu vou mostrar um mês só em pedidos, peraí, eu não vou mostrar o ganho. Em novembro eu vou cobrir aqui com a minha mão. Deixa só um centavinho aparecendo, ó. Esse foi meu novembro até agora. Ah, só. Não vou ficar mostrando meu faturamento, gente. Tenho medo de sair na rua depois. Mas é isso. 20 dias do... É que aqui vai mostrar... Hoje é dia 21, mas aqui não conta hoje, né? Nessa métrica do mês. Por mês ali, ó. 450 pedidos, gente, isso foi o meu recorde no Shopee até hoje. Nunca vendi tanto. Esse foi meu recorde, então, inclusive, realmente eu senti o 11/11, bati recorde de vendas. Depois eu faço outro vídeo sobre isso pra vocês. Então, assim, o que eu tenho pra achar de ruim? Gente do céu, comprei um show também para ano que vem no My Chemical Romance, que eu amava quando era adolescente, e vai ter agora em São Paulo. Aí eu queria comprar, só tinha valor de inteiro, e eu sou estudante agora, gente, eu quero pagar meia. Aí eu falei assim, não, vou esperar, vai que aparece mais data. Apareceu mais data, fui lá e comprei meia. Então, assim, e vou sozinha de novo, porque aquela mesma empresa de ônibus também leva pra lá. Acabou, gente. Não tem mais, pra mim não tem mais limite, que tem limite município. Então, vou viver agora essa outra experiência. Um dia show da Lady Gaga, outro dia My Chemical Romance. Também fui na Tomorrowland, que eu amo ir na Tomorrowland, misericórdia. Aquele negócio é maravilhoso.
Fui sozinha também, já tinha ido ano passado. Fui de novo. E, gente, o negócio de ir sozinha era uma coisa que eu tinha muito medo, que eu tinha medo que as pessoas mexessem comigo. Eu tinha medo que acontecesse coisa ruim. E parece que quanto mais medo você tem de acontecer uma coisa ruim, mais acontece. Mais quando você vai assim, com segurança, sabe? Assim, tipo, queixo erguido, e você vai e você curte. Nossa, só aparece gente incrível à sua volta. Se não aparecer também, você se diverte horrores. Porque se ninguém conhece você ali, você pode fazer o que você quiser, dentro dos limites da legalidade, né? Mas você pode curtir do seu jeito, do jeito que você quiser ali, que ninguém te conhece. Então, tinha até pessoas que eu poderia encontrar lá, mas sabe quando você tá num lugar muito bom, escutando uma música muito boa? E são vários palcos, né? Então, muda de um palco pro outro. Nossa, foi incrível, incrível, incrível. Fui no show do Dimitri Vegas, gente do céu. Eu dancei tanto, 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 eu pulei tanto, que eu fiquei pensando assim, será que meu joelho vai aguentar? Aí eu pulando lá e eu pensando isso. Aí depois eu pensei assim, isso é uma coisa pra amanhã. Amanhã eu vejo isso daí. Agora eu quero dançar. E eu lá, descobri que eu gosto de hard, entendeu? Já tô vendo outras festas pra ir aí. Então, acabou que, né? Em julho do ano passado eu tava triste, sozinha, sofrendo, tudo dando errado. E agora é novembro, eu ia falar que é dezembro, eu adiantando as épocas. Agora é novembro de 2025, pintei cabelo, já fiz um monte de coisa esse ano. Só de coisas que eu fui ganhando e foi dando, assim, acontecendo. Fui no arraiado, minha amiga da faculdade, cantei com a minha outra amiga no karaokê com um monte de gente estranha. Cantando Paula Fernandes. Não sei cantar, gente, mas eu fui lá e cantei com a cara e a coragem. Cantei Paula Fernandes, cantei aquela música Pássaro de Fogo, sabe? Ai, acho linda. A gente cantou Sandy Júnior e essa é a lenda dessa paixão. Aí todo mundo que não conhecia a gente, todo mundo lá fazendo assim, sabe? Curtindo, e a gente cantou junto, foi muito legal. Fui no show da Lady Gaga, fui fazer aula de Muay Thai, fui fazer um curso de automaquiagem, porque eu não sei maquiar, não gosto de passar aquele monte de reboqueira. Mas fui com uma amiga minha, a gente se divertiu muito, porque tudo a gente passava e ficava muito estranho, daí a gente dava risada. Foi muito legal. Fiz com a minha prima uma festinha pra minha avó de 89 anos e foi uma alegria comemorar 89 anos da minha avó. Minha avó tá ótima, maravilhosa. Queria festa com sanfona e ela teve, entendeu? A gente arranjou um sanfoneiro, meu pai, né? Arranjou um sanfoneiro, a gente botou aqui no YouTube, caçou. E a gente fez uma festa toda decorada em verde, que é a cor favorita dela. Inclusive, ela amou meu cabelo que tá verde. E a gente dançou muito. Eu fui pra um monte de arraiar, meu Deus do céu, teve um tanto de gente que chamava pra arraiar, eu ia, gente, festa junina é a coisa mais gostosa que tem. Então foi assim, um ano maravilhoso, fui pra balada com a minha amiga, a gente assistiu Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é um maravilhoso. Então assim, gente, fui dormir na casa da minha amiga teve bebê, aconteceu de um tudo, gente, aconteceu de um tudo. Mas, assim, o que me deixou mais feliz de tudo foi eu ter tomado essas atitudes e quantas coisas que eu não imaginava que poderiam acontecer de incríveis e aconteceram. Coisas que eu nem imaginava ser possível. Na faculdade também, entre as minhas amigas ali, eu vi várias realidades diferentes de vida. Tanto em questão econômica e tudo mais, mas também em realidade, assim, coisas que para algumas é normal e pra mim aqui na minha casa não é. Sabe, vice-versa. E nisso você vai vendo, assim, quantas coisas que podem ser feitas de forma diferente, sabe? Às vezes você tá aceitando pouco, às vezes você tá aceitando... Você tem uma coisa muito boa ali, que as pessoas acham incrível. E isso me fez pensar muita coisa e também a mudar algumas coisas aqui também. Então, assim, gente, foi um ano de mudança. Só mudanças incríveis, mesmo as coisas que foram sofridas e difíceis que aconteceram. Tem coisa que eu nem falei aqui, mas tudo era assim, ó, desse tamanho, perto do tanto de coisas incríveis e maravilhosas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tinha tempo nem de sofrer, entendeu? Não dava pra sofrer. Lógico, choro, sou pisciana, não tem como não chorar. Mas não tinha como eu ficar ali sofrendo porque tinha muita coisa incrível acontecendo.
Só de eu ter minha lojinha também funcionando de novo. E eu agora, esse mês, misericórdia, tanto que eu trabalhei doente. Mas eu vi ali vários potenciais na minha loja. E para o ano que vem ela vai crescer porque não tem outra opção, entendeu? Porque eu tenho muito esse medo, assim, um mês vende, um mês não vende, né? Porque aconteceu já várias vezes isso. A internet é muito inconstante. Só que agora eu já vi que eu tenho tudo uma estratégia ali e... Mano, não tem como dar errado. Deu certo em novembro, como que vai dar errado em janeiro, né? O que vai acontecer? Alguma coisa há de dar certo. Já fiz um caixa também, então já me deixa mais tranquila. Tenho muitos sonhos que eu vou realizar nos próximos anos, então eu sei que esse ano foi incrível, mas eu sei que os próximos vão ser ainda mais, porque eu vou fazer ser ainda mais incrível. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer pra mim, né? E eu que sei o que eu quero, e o que eu não sei o que eu quero também, eu vou aqui me perguntando e vou me permitindo e vai acontecendo. Então eu fico muito aberta a isso, a viver o extraordinário. Essa é a minha frase desse ano e dos próximos também. Quero viver o extraordinário. Esse negócio de feliz no simples, sim, muitas coisas simples são maravilhosas, mas pra mim o certo não seria nem o simples. Sou feliz no extraordinário, porque até o simples às vezes é extraordinário, entendeu? É isso, então de aprendizados que ficaram pra mim, gente, não deixar de fazer as coisas porque vai sozinha. Vai sozinha, ai, o tanto de coisa que eu perdi de fazer porque eu ia sozinha. Gente, não faço mais isso, de forma alguma. Chegou lá, faço amizade, não quero fazer amizade, quero ficar na minha, também tá super de boa. Vai ser incrível do mesmo jeito. Porque quem tem que fazer ser incrível? Eu que tenho que estar ali aberta, eu que tenho que estar ali disposta a experienciar. Às vezes acontecem coisas, uma coisinha ali que a gente fica chateado. Aí você tem gente que deixa aí essa uma coisinha já estragar seu dia. Tem gente que xinga, que nem eu sou assim. Eu xingo ali, já fico com ódio, já derrubo. E passa 5 minutos e já tô. Entendeu? Então assim, a gente não pode também... A gente tem que ter uma maleabilidade para viver a vida, não é mesmo? A gente não é quadrado. Não tenha medo de recomeçar. Veja o recomeçar como uma oportunidade de fazer diferente, de reescrever a sua história, de fazer outra coisa que você não fez, de se permitir fazer coisas diferentes, de se permitir conhecer pessoas diferentes, experienciar coisas novas que você ainda não vivenciou. Eu sei que tem pessoas que são mais, não digo rígidas, mas mais assim, que precisam de mais segurança e tudo mais. Então imagino que isso seja mais difícil. Mas é uma coisa que você não faz um download, você tem que viver para pegar prática e experienciar, ver como você reage e fazer algumas modificações, algumas adaptações ali e ir vivendo. Então não adianta falar assim, hoje eu vou começar a sair sozinha loucamente. Não, você tem que ir aos poucos, né? Tem que ser tudo aos poucos. Tudo bem que eu já comecei sozinha no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, que todo mundo tem medo de ir, mas aí a sua regra já faz assim, né? Mas não precisa fazer umas coisas tão loucas. É porque eu amo muito Lady Gaga. Então, pra mim, eu tinha uma motivação muito forte para tal. Tem coisas que você também tem que estar preparado. Vamos dizer assim, olha, você vai sair, você vai querer conhecer pessoas novas. Então já vá preparado pra isso. Já vá pensando assim, eu quero conhecer pessoas novas. Porque daí quando surge uma oportunidade, você já puxa um assunto. Você já dá ali uma atenção pra uma pessoa que tá à sua volta. Porque tem muito isso, né? É uma coisa muito interessante. Vamos dizer assim, nesses shows, assim, as pessoas se ajudam muito. Então uma pessoa vê que a outra tá com sede, vai lá, arranja uma água. Na Tomorrowland, quantas pessoas você vê passando mal assim? Uma pessoa aleatória que nem conhece, vai lá, pega ela, ajuda, leva na enfermaria. Sabe assim? Então as pessoas têm uma ideia, assim, de coisas dessas festas que acham que é umas coisas muito loucas, que, né? Mas não é. Tem muito ali uma unidade, uma coisa assim que você só sente nessas festas. Essa sensação de você ser humano e tá em volta de um monte de ser humano ali na mesma vibe. Que pode ser de paz, de alegria, de entusiasmo, entendeu? Então é uma energia muito forte que tem ali de todo mundo querendo curtir e ser feliz. Simples assim. Então as pessoas acabam se ajudando, se divertindo. É muito divertido, se faz amizade ali, se conversa nada com nada, com gente que você nem sabe se vai ver de novo na vida e provavelmente nem vai, e tá tudo bem. Outras coisas que eu também fiquei pensando, que é muito interessante, às vezes, ainda mais com essas questões políticas que tiveram nos últimos anos, a gente acaba se fechando muito.
em ouvir opiniões de pessoas diferentes da nossa. E é ruim você ouvir umas coisas que você fica assim, mano, pra que estão falando isso ainda, né? Mas também não descartar a pessoa por causa daquela opinião. Porque ela tem aquela opinião ali, às vezes porque ela viu na internet, porque alguém falou e alguma parte ali dentro dela ressoou com aquele assunto. Mas não quer dizer também que a pessoa é sim e não. Sabe aquela dualidade? Ela tem outras coisas ali dentro dela que podem ser muito boas, muito legais, que você pode aprender com ela. Então não descartar as pessoas por ter ideias diferentes. No sentido de serem ideias muito ruins, né? Porque ideias diferentes são sempre boas, mas quando são ideias assim, boas. Não aceito mais atitudes que eu aceitava. Por não entender assim, por que a pessoa não fazia aquilo, né? Agora com a psicologia você entende tanta coisa que... Se eu vejo um tipo de atitude, eu falo assim, olha, não, aqui é meu limite... Não quero mais. Isso era uma coisa que era muito difícil de eu fazer nos meus 20. Falar não pra alguém, estabelecer um limite. Nossa, passava mal. Ainda passo, só que bem menos. Nada é assim, gente. Nossa, agora minha vida é totalmente diferente. É outra e é tudo muito fácil. Às vezes não. Tem coisas que são, assim, um pouco difíceis ainda. Mas é o que eu disse. A gente só consegue treinando, experienciando, se colocando em situações. Se você ficar trancado dentro de casa, sem ver gente... Você vai ficar com rigidez de sociabilidade, não tem o que fazer. Você tem que se experimentar, você tem que se pôr pra jogo, não tem o que fazer. Eu tava com uma mente, por conta das pessoas à minha volta, eu tava com uma mente muito pessimista, muito pessimista. Eu tinha perdido totalmente a esperança nas coisas. E conhecer essas pessoas novas... com cabeças diferentes, no começo me deu até um baque, porque eram pessoas que tinham uma cabeça muito, assim, positiva e tal, e eu ficava assim, gente, isso daí é mundo da fantasia. Só que aos poucos eu comecei a viver coisas que eu não esperava, e que eram muito, muito boas. E eu fiquei pensando, poxa, se é tudo mundo da fantasia, por que tá acontecendo comigo, né? Vamos dar mais uma chance? E foi aí que eu comecei a dar chance e as coisas foram acontecendo de forma incrível, fácil, maravilhosa, muito mais além do que esperado. Então eu fui perdendo esse traço pessimista que eu estava por conta das pessoas à minha volta que eu tinha até então. Então assim, fique atento também às pessoas que você está levando na sua vida. E querendo ou não, você pode acabar se contaminando. Para bem, para mal. Para o bom, para o ruim. Então, ao final, né? Gente, se a vida não tá fluindo, se a vida não tá boa, se as coisas estão ruins, se não tá legal, muda. Não tenha medo de mudar. Vai lá... Fala, não quero mais isso. Mesmo que você não saiba o que você quer, não tem problema, você vai descobrindo conforme você vai andando. Não se preocupe. Tenha fé na vida, né? Se você não tem uma religião, alguma coisa, tenha fé na vida, tenha fé de que as coisas vão dar certo porque vão. E que o melhor vai acontecer, não só que vai dar certo, às vezes assim, que o melhor vai acontecer pra você. E vai ser muito bom e você vai amar. Então esse vídeo é isso, pra você... se empoderar, de você tomar uma atitude, se as coisas não estão boas, ir lá e fazer diferente. Se você quiser deixar aqui nos comentários o que está acontecendo na sua vida nesse momento. Se você quiser contar alguma coisa da sua vida aí nos comentários, o que você deseja fazer diferente, se você já sabe um caminho, se você já não sabe. Escreva aí pra gente vibrar juntos na sua trajetória também. Se eu falar que eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses e anos na minha vida... eu vou estar mentindo e vou estar falando a verdade, porque eu já tenho um caminho trilhado na minha cabeça, mas eu estou sempre aberta a viver o que tiver que acontecer também. Mas eu também vou agir em cima do que eu quero que aconteça. Então, pra mim, os próximos anos ainda vão ser muitos incríveis, não tem por que não. Eu ainda tenho vários anos até acabar a faculdade também, então tem algumas coisas que eu tenho que fazer baseada nisso. Mas... eu vejo agora não só uma luz no fim do túnel, eu vejo um caminho de um jardim maravilhoso para eu caminhar, que nem o caminho dos indígenas que tinha antes, Piabiru, um caminho maravilhoso, cheio de fartura no caminho, muitas pessoas boas, muita música legal, muita diversão, e eu curtindo cada fase dessa minha jornada. Porque não tem por que eu curtir, a fase é minha, a vida é minha, o livro da história é meu, a caneta sou eu que estou catando para escrever e eu vou escrever uma história linda, já estou escrevendo, e eu vou curtir muito cada
pedacinho dela. E convido você aí desse lado também a viver a sua. Então é isso, se você gostou desse vídeo, nesse canal eu vou falar um pouco de psicologia, vou falar um pouco das minhas vendas no Shopee, agora eu também vendo no TikTok Shop, muito chique. Já vou ter que parar de vender porque eu vou entrar de férias, graças a Deus, que faz anos que eu não sei o que é férias, e porque eu estou estourando os limites da minha empresa. Então, para o ano que vem, vou ter que fazer todas umas mudanças. E é isso. Se você quiser acompanhar, você me siga aí, que eu vou falar mais um pouquinho de cada coisa sobre isso. Sou muito feliz que você escutou até aqui a minha história, que você tirou um tempinho para me ouvir. Se você quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz para saber um pouco mais de você também. E é isso, vamos viver e escrever nossas histórias da forma mais extraordinária possível que a gente quer viver. Um beijo e até mais!